Graça e a paz, povo abençoado. Sou o pastor Gilberto Rodrigo. Estamos de volta na nossa série Inteligência Espiritual. Proclamações visionárias, ensinos transformadores, revelados e fundamentados biblicamente, que irão transbordar a sua vida de fé, amor e esperança neste ano, rumo à Nova Jerusalém Celestial. Mas antes, é claro, eu quero convidar a você a compartilhar desse projeto para seus amigos, familiares, a se inscreverem. Assim, se você também não é inscrito neste canal, que você possa se inscrever. Se inscreva também no nosso Instagram, mtv.ministério. E vamos fazer a diferença neste ano de guerra, que eu tenho certeza que do Senhor é a guerra, é o Senhor Yahvé Sabaoth. Então vamos se preparar verdadeiramente nesses últimos tempos com palavra de sabedoria. Amém? Bom, o nosso episódio de hoje está muito interessante para você que teve alguma perda na família, você que está ferido, você que não está assim num labirinto de dores e você não sabe como sair. Eu vou te dar estratégias bíblicas dentro da palavra de Deus para que você saia desses escombros das angústias. Amém? Então vamos lá. Como viver alegre e fervoroso na fé, apesar das perdas? Ou seja, como sair de um labirinto de opressão? Presta muita atenção nessa palavra que vai fazer a diferença na sua vida e compartilha também. Amém? Por exemplo, muitas mortes na família, doenças na família, perda do emprego, perda de uma luta, mas não perdeu a batalha, sofrendo uma injúria, assédio moral. Já sofreu assédio moral? Não consegue formar uma família, aflições, tantas e outras coisas. Ou seja, nessas perdas, quais são os sentimentos que borbulham na mente de uma pessoa? Sentimento de impotência, desânimo de viver. Sentimento de estar sendo injustiçado, punido, revolta e uma tristeza agonizante. Ou seja, são situações que só a misericórdia de Deus e só estratégias do Espírito Santo na palavra revelado em Cristo Jesus para que você possa vencer com muita sabedoria e com muito discernimento. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você, você não deve deixar que esses sentimentos, essas dores venham enterrar a sua alma. Amém? Então eu quero trazer uma dimensão de uma visão reveladora. Eu peço que você preste muita atenção e fique até o final conosco para que você tenha a ideia geral e completa dessa palavra. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 8, no versículo 21 e no versículo 22. A Bíblia diz assim: outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você acha fácil esse discípulo receber essa fala do Senhor Jesus? Ele queria seguir o Senhor Jesus, mas ele fala que primeiro tinha que ir no enterro do pai dele. E Jesus fala: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem comigo e siga-me. Sabe o que Jesus estava falando, na verdade? Um contexto espiritual revelado pelo Espírito Santo? Presta atenção, ele está dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, tenho domínio sobre todas as circunstâncias, inclusive sobre a vida, inclusive sobre a morte. Então Jesus está mostrando que quando nós passamos por perdas, quando nós passamos por ferimentos, se a gente não tiver pautado na palavra, a gente entra em parafuso. Vou te dar um exemplo para você entender. Lá em Salmo 139, no versículo 11 e no versículo 12, a Bíblia diz assim: se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Versículo 12. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meu dia, porquanto para ti as trevas são luz. Vai observando. Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, Jesus está falando que todos nós temos o tempo de nascer e temos o tempo de morrer. Quando nós entendemos isso, nós não ficamos assim revoltados com Deus,
desesperados, nós precisamos a cada dia submeter a nossa mente e o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus, para suportar o dia angustiante, o dia de perda e o dia também quando Deus chama alguém da nossa família para aquele grande encontro com Ele. Não seria muitas das vezes a gente pensar somente em nós mesmos, não seria a gente pensar somente na nossa alma, e quando Jesus chama alguém da nossa família? Dói, não dói? A gente fica numa situação de impotência porque a gente acha que é eterna aqui na terra. A Bíblia fala que carne e sangue não entra no reino dos céus. Ou seja, o nosso corpo corruptível tem que se revestir de um corpo incorruptível. Mas quando isso acontece na sua família, na minha família, como já aconteceu na minha família, por exemplo, meu pai, há 7 anos atrás ele morreu, eu não tive a oportunidade de nem ir ao enterro dele, e ao mesmo tempo eu descobri mais ou menos há 2 anos. Se eu não tivesse essa palavra que eu vou te dar aqui hoje, eu estaria muito triste, porque todo filho tem um sonho de conhecer o seu pai. E eu não tive a oportunidade de conviver com meu pai, e quando eu fui descobrir do paradeiro dele, e eu descobri ele já morto há 5 anos. Não é fácil. Então, de repente, você também sofreu perdas. De repente, você sofreu também muitas angústias, ou está sofrendo. Está num mar de opressão, de dores, não sabe como sair. Então, preste atenção. Jesus, quando fala para aquele homem, deixa os mortos enterrar os seus mortos, Jesus está dizendo que ele tem um controle. Ele tem um controle de todas as coisas. Agora, preste atenção. Não seria egoísmo da minha parte, quando Jesus cumpre esse livro na vida de cada um, eu entrar em desespero? Será que eu não estou crendo na palavra que fala que existe um livro escrito? Quando você está verdadeiramente consolidado em Deus, você começa a compreender isso com outro olhar. Você começa a colocar toda a sua expectativa em Deus. Logicamente, vai ter saudade, mas você vai estar mais forte, porque você vai entender que os planos de Deus são sempre melhor que os nossos. Então, Deus tem tudo no controle dele. Só que quando isso acontece, na verdade, em nossas vidas, o ser humano tende a entrar em desespero. Isso acontece demais nas famílias. Então, presta atenção, então, que eu vou mostrar para vocês algo aqui transformador. Primeira coisa, você não deve se limitar ao primeiro nascimento. Aí você fala, como assim, pastor? Eu vou ler aqui para você entender. Jó, capítulo 14, no versículo 1, a Bíblia diz assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Observe, o que é um homem nascido de mulher? O nascimento natural. Você lembra quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito? E Nicodemos acha que é do nascimento natural, que ele tinha que entrar na barriga de sua mãe? Pois é. Nicodemos, ele se confunde 2 tipos de nascimento. Eles confundem o nascimento natural com o nascimento espiritual. Quando nós aceitamos Jesus como o único e exclusivo Salvador, não só de boca, mas de coração, de verdade, na vida diária com Deus, numa comunhão com Deus, a Bíblia diz que o verdadeiro discípulo permanece na palavra. Se a minha palavra permanecer em vós, sereis verdadeiramente meu discípulo. Está em João capítulo 8. Então, preste atenção. Lá em João 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando João, capítulo 14, versículo 1, fala que o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades, está mostrando as frustrações passageiras que nós passamos nessa terra, as dores passageiras. Lembra que a tribulação presente não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada? A Bíblia é muito clara isso quando fala em Coríntios. Então, essas tribulações presentes são feridas, são perdas, são dores. Muitas das vezes que essas dores querem enterrar o nosso presente para que a gente não tenha mais prazer de viver e nem projetar para o futuro. E muitas vezes o adversário se aproveita do momento frágil, do momento de perda, se aproveita e começa então a trazer na pessoa uma angústia e que se você não olhar para a palavra, você acaba caindo numa armadilha anos após anos. Obviamente, que enquanto você está vivendo com aquela pessoa que você ama, às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é alguém da família, você deve amar a cada dia mais.
Mas você deve ter a consciência que existe esse livro prefixado, que um dia Deus vai chamar um por um. Às vezes pode chamar a família inteira. E nós não temos o controle dessas coisas. E quando isso acontece, se você não tiver numa vida assim totalmente alinhada, submissa ao Espírito Santo de Deus, você pode entrar num estado de choque. No estado de choque. Você nunca está preparado. Eu nunca estou preparado se eu não estiver submetido ao Espírito Santo de Deus. Eu vou dar exemplo para vocês aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Tem pessoas que falam assim: olha, depois que fulano morreu, nunca mais a minha vida foi a mesma. Ou seja, a alegria da pessoa se restringiu a essa terra, aos acontecimentos desta terra. Vai pensando comigo. Então, quantas pessoas falaram assim: olha, para mim o Natal, para mim Ano Novo nunca mais teve sentido depois que Beltrano morreu, depois que fulano me abandonou, depois que eu perdi meu casamento, a vida nunca mais teve sentido. Então, a vida da pessoa ficou estacionada, a pessoa ficou bloqueada. E a cada vez mais, muitas das vezes, ela está alimentando essa dor. E muitas vezes não tem como ela voltar atrás, não tem como ela voltar ao tempo. Agora preste atenção. Você lembra, por exemplo, de uma cantora chamada Estela? Ela teve um filho que morreu, ela é uma pessoa que busca a Deus. Eu começo a observar as entrevistas dela, me chama muita atenção. Ela disse uma frase assim, numa entrevista, ela disse assim: não é que a saudade passa, mas a força que aumenta. Ou seja, ela amava o filho dela, obviamente, mas ela estava numa situação espiritual madura. Ela soube superar e o Espírito Santo trouxe capacidade para ela. É isso que eu quero mostrar para você. Como é que o Espírito Santo te dá estrutura no meio das dores, no meio das perdas. Ou seja, obviamente que a gente tem que ter empatia e respeitar a pessoa no momento das perdas. Mas eu quero te preparar para os momentos de dores, de dificuldade que todos nós não estamos isentos de passar. Preste atenção, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz assim: mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Tudo que o adversário quer é que você fica preso nas dores do passado. Só o Espírito Santo para poder trazer consolo, para trazer força, isso quando você está alicerçado na palavra. Existe dois nascimentos. Aí você pode falar assim: pastor, como assim dois nascimentos? O primeiro nascimento é o nascimento de mulher, é o nascimento normal, natural, que nós viemos à Terra através de uma relação sexual que o pai e uma mãe tiveram. O segundo nascimento é o nascimento através do batismo, ou seja, o que é o batismo no original? Imersão. Imersão em quem? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Numa alegria que transborda. A Bíblia fala que recebemos uma veste de alegria. Então, quando você tem um segundo nascimento, a sua alegria ela não está estagnada nas condições, nas circunstâncias desta terra. A sua alegria vai além dos acontecimentos que acontecem nesta terra, porque você tem o discernimento que nessa terra é canseira em fato e que todos nós temos um dia marcado para encontrar com Deus. Exemplo. Imagina, por exemplo, eu tenho um dia marcado, a minha esposa tem um dia marcado, meu filho tem um dia marcado, meus familiares, parentela tem um dia marcado. Imagina que algum desses dias chega esse dia. A tendência do ser humano, se não tiver dentro da palavra, é entrar o quê? Em desespero. Não pode, por que Deus fez isso comigo? E se Deus falar assim: filho, no meu livro, essa data era a data que estava marcado para convidar fulano e Beltrano, dos seus familiares, para estar no encontro comigo. Não seria egoísmo da nossa parte querer que a pessoa herde o reino dos céus, mas que não passa por esse processo? Você não tem que ter medo da morte. Se você anda em retidão na palavra de Deus, você sabe que ainda que você morra, você viverá. Ainda que alguém da sua família que morra, que você está servindo a Deus, viverá. Grava isso. Só Deus para dar essa estrutura. Só o Espírito Santo para trazer essa estrutura. Por isso que é importante você meditar na palavra para que você tenha equilíbrio. A cantora Estela, ela mostrou esse equilíbrio. Obviamente que ela amava e ama, não é verdade? Tem no seu coração uma imagem, muitas das vezes, de lindos momentos. Eu acredito nisso. Mas ela mostrou um estado de equilíbrio muito inteligente através do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, Lamentações 3:21, fala assim: contudo quero lembrar
do que me pode dar esperança. Pede a Deus para trazer a lembrança do seu coração os bons momentos, boas coisas, mas tudo que o adversário quer é aproveitar o momento de perda para encher a sua cabeça de angústia, de revolta, principalmente contra Deus. Cuidado com isso. Presta atenção em duas frases que eu escrevi, inspirado por Deus, vou ler para vocês, para que você venha pensar sobre elas. Não se esgote na alegria transitória e limitada neste mundo, mas sim na alegria gloriosa e eterna em Deus. Grave essa frase. Por quê? A alegria transitória desta terra passa. Um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou morrer, um dia a gente vai ter más notícias, boas notícias, essa é a vida. Quando Jesus se tornar, grava isso, quando Jesus se tornar o prazer da sua vida, você descobrirá a verdadeira alegria e terá prazer em vivenciá-la e desfrutá-la. Você pode fazer as maiores viagens do mundo, pode ter o melhor carro, a melhor casa, pode comer nos melhores restaurantes, mas se não tiver a alegria de Cristo, você sempre vai sentir um vazio. Então, as conquistas e as perdas nessa terra não diz quem é Deus. Deus é muito mais que a conquista e a perda. Deus, independente das circunstâncias, sempre vai ser Deus. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Lembra desse louvor? Então, às vezes as pessoas, ela está com a fé alta, dependendo das bênçãos que recebe. Eu costumo dizer que é o cristão termômetro. Só está com a fé em alta quando tem conquista. Quando tem perda, sua fé está baixa. Agora, presta atenção agora que eu vou falar para você que você entenda. A primeira coisa, se você viver segundo as limitações das alegrias dessa terra, você vai estar sempre vivendo em angústia. Como assim, limitações nessa terra? Porque a vida não é só sorriso. A Bíblia diz em Provérbio que no final da alegria há também dores. A vida não é só ficar sorrindo, pulando de alegria. Tem boas, mas tem também as más notícias. Então você tem que não se limitar. Tem pessoas que falam, olha, eu não estou feliz, por quê? Perdi o emprego, olha, eu estou angustiado, fulano não gosta de mim. Então se limitou a sua alegria em Deus, a sua fé em Deus, pelas condições que o mundo te dá em alegria. Lembra quando Jesus ele disse, eis que dou a minha paz, não vos dou como dar o mundo, porque a alegria do mundo ela pode te enganar. Ou seja, a alegria do mundo tem tempo de validade. Porque um dia tudo vai passar. A Bíblia fala, céus e terra passarão, mas a palavra dele permanecerá para sempre. Por isso que naquele grande dia ele vai enxugar nossas lágrimas. E Deus ele sabe que passamos por angústia nessa terra. Por isso que a gente busca a palavra de Deus, busca o Senhor Espírito Santo para trazer consolo e força, principalmente no momento de feridas, no momento de perda, para que você possa suportar os momentos e suportar também aquele momento que a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente ama e ninguém quer ver ninguém partir. E quando a pessoa vê alguém partir, ela se sente às vezes até traída. Já vi pessoas que se sentiu traída por Deus. E muitas das vezes chegou o dia, Deus chamou aquela pessoa. Não é porque Deus não ama a família, é porque Deus ele tem um projeto lindo para cada um de nós. E às vezes nós interpretamos como egoísmo. Deus me abandonou porque Deus chamou aquela pessoa que estava com a data marcada. Eu acredito que nesses últimos tempos Deus convidará muitos. Outros irão através do arrebatamento, mas outros também será convocado pelo nosso Deus. A minha pergunta é, você está preparado? Eu acredito que nenhum de nós às vezes estamos, mas o Espírito Santo pode nos preparar. A Bíblia fala, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. De repente é alguém muito próximo de você e você vai precisar dessa palavra aqui para ter estrutura. Presta atenção aqui. 3 princípios interessantes de 3 grandes homens de Deus na Bíblia que entenderam esse princípio. Primeiro eu quero falar sobre Abraão. Preste atenção. O sonho de Abraão era ter um filho, era o sonho de Sara ter um filho. Presta atenção agora o detalhe. Olha lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 2. Então Abraão ele tem um filho. Ele tem um filho. Mas agora aquilo que mais era alegria de Abraão, mais alegria de Sara, o que Deus fala? Abraão, eu quero Isaac. Eu quero Isaac em sacrifício. Deus não queria matar Isaac. Deus queria provar a alegria, provar a fé de Abraão, para ver se a fé de Abraão estava limitada nas conquistas da terra. Lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, a Bíblia diz assim, então Deus lhe ordenou, toma Isaac,
teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá significa ordenado por Deus. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Você acha que foi fácil para Abraão? Abraão não se limitou às conquistas, às alegrias terrenas. Ele sabia que a verdadeira alegria estava muito mais do que as conquistas terrenas que ele tivesse. Muito mais do que ele ser pai, muito mais de todas as alegrias que ele poderia ter conquistado nessa terra. A Bíblia diz lá em Provérbios, quando Salomão fala que é tudo vaidade. Ou seja, obviamente que temos que desfrutar, se alegrar com a família, respeitar, amar o próximo, obviamente, ter empatia. Na hora que as pessoas estiverem com dores, ore, intercede, abraça, ame. Mas agora Deus fala para Abraão que quer Isaac. Deus quer mostrar para Abraão que existe uma alegria maior, que não pode se limitar nessa terra. Que deveria estar sim alegre com seu filho, mas deveria entender também que a alegria não se limita nas conquistas desta terra. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11, versículo 12, fala assim: Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: Eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Deus provou a Abraão. E às vezes isso acontece em muitas famílias. Pessoas que Deus chama, pessoas que ficam doentes. E às vezes a pessoa que clama a Deus, ela não entende que Deus está no controle de todas as coisas. Seja na saúde, seja na doença, em todos os momentos, Deus está lá trazendo consolo, trazendo conforto. Deus ele está no controle de todas as coisas. Se você teme a Deus, você vai entender isso. Então, Abraão, ele teve que entender uma alegria que vai além do primeiro nascimento natural. Uma alegria que vem de Deus, que vem do Senhor. E quando você tem alegria no Senhor, e quando vem as perdas, você está muito mais equilibrado mentalmente. E assim estava Abraão. Que Abraão ele tinha certeza que Deus ele provê todas as coisas. Ali vem aquela palavra-chave que todos conhecem: Deus proverá. Quando Abraão sobe, não tinha nada, mas ele vai com fé, com esperança. Mas daqui a pouco, quando ele pega lá o cutelo, e o filho dele está falando: pai, olha, cadê o sacrifício? Tem a lenha, tem o cutelo, cadê o sacrifício? O que Abraão dizia? Deus proverá. Ou seja, olha a fé de Abraão. Ele chegou a uma alegria que ia além. Ou seja, estava no segundo nascimento. Um nascimento espiritual, onde a sua alegria não é limitada ao planeta Terra. É uma alegria que vai até o céu. Amém? Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esteja na casa do Senhor no mundo espiritual. Esteja alinhado somente nos céus. Não se limita a sua alegria pelas perdas que você sofre aqui na Terra. Por isso que Jó fala que o homem nascido de mulher tem muitos desapontamentos. Tem muitas dores e tem vida curta, porque a gente tem tempo de vida marcado por Deus. E isso às vezes as pessoas não entendem. Vamos lá. Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ou 13, agora no exemplo do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, para os filipenses: Alegro-me grandemente no Senhor. Olha só que interessante. Por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. O apóstolo Paulo disse assim: olha, eu estou me alegrando no Senhor. É nele que eu me alegro. Aí ele fala assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar. Presta atenção, o mistério de viver feliz em todo lugar. Em toda circunstância, tendo tudo, não tendo nada. Tendo alegria, tendo tristeza nessa terra. Por quê? Porque a alegria do apóstolo Paulo estava concentrado além da terra, ou seja, no segundo nascimento. Uma alegria que vem de Cristo, uma alegria que vem de Deus. Então, quando tinha as perdas, quando tinha as dores, aquilo não abalava o apóstolo Paulo, porque ele teve uma conversão genuína. Preste atenção, mais um detalhe. Abacuque.
capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Presta atenção que a gente vai frisar o versículo 18. Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco. Lembra de Noé pregando por mais ou menos 100 anos? Só 8 pessoas na arca. Parecia que as ovelhas foram sequestradas do aprisco, parecia que ele estava pregando para o vento. E o gado morra nos currais. Versículo agora 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Abacuque não se limitou à sua alegria pelas perdas e conquista na terra. A alegria de Abacuque estava em alto nível. Eu quero convidar você a ter essa alegria nos céus. Ah, pastor, mas eu tive uma perda. Ah, pastor, eu estou ferida porque fulano falou mal de mim. Estou passando uma perseguição. Morreu alguém na família. Obviamente que ninguém deseja o mal para ninguém. Eu desejo consolo para você que está passando por uma perda, você que tem uma saudade forte de alguém que você tanto amou e que de repente você não sabe lidar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem estrutura para te dar. Grava uma coisa, ou você vai ser regrado pelo primeiro nascimento, ou você vai ser regrado a sua mente pelo novo nascimento. Ou seja, o batismo, estar imerso em Deus, estar imerso na alegria do Espírito Santo. E lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. E assim, quando você entende isso, você está preparado para quando passar pelo vale da sombra da morte, você não temerá a mal algum, porque você entenderá que a alegria do Senhor, o Senhor, que é a própria alegria, as vestes de alegria, estará contigo, Deus estará contigo em todas as ocasiões. Seja o momento que você se alegrar nessa terra, seja o momento que você chorar, porque você não é limitado pela alegria transitória dessa terra, mas você está dentro de um consenso, de um entendimento, de uma alegria que está além dessa terra, alegria da vida eterna. Que você possa pensar nessa palavra, que você possa superar esse momento, de repente, de ferimento, de perda, que o Espírito Santo venha dar força para você, que o Espírito Santo venha renovar as suas forças. Eu tenho certeza que com essa palavra, a cada dia vai borbulhar para você uma força poderosa. Lembra quando, por exemplo, Davi tinha grandes batalhas e Saul falou assim para Davi: como é que você vai vencer esse gigante? Ele começava a trazer a lembrança, sabe, aqueles momentos que ele lutou contra o urso e contra o leão para defender as ovelhas. Ele trouxe momentos bons e aquilo revigorava ele. Então começa a lembrar dos momentos bons para revigorar sua vida e começa a lembrar que nos céus existe uma alegria, existe o Senhor que vai enxugar as suas lágrimas, que vai te dar força. Depois você dá uma meditada na igreja de Tessalônica. A Bíblia fala que havia uma tribulação profunda, mas havia uma alegria exultante do Espírito Santo de Deus que impulsionava a Tessalônica. A igreja de Tessalônica foi um exemplo tão grande que foi modelo para todos da Macedônia e da Acaia. Algo sobrenatural. Eu quero dizer que Deus, Ele está consolando o seu coração, meu irmão e minha irmã. Mas entenda essa palavra que você vai dar a volta por cima e viver uma outra atmosfera no mundo espiritual. Um beijo no seu coração, que essa palavra você possa compartilhar para milhões de pessoas e seja levantado em Cristo Jesus.